Direito notarial e registral, registro de imóveis, evolução do registro de imóveis. Vamos continuar o estudo do direito notarial e registral na parte de registro de imóveis, falando ainda da evolução do direito registral imobiliário, falando ainda da transmissão da propriedade e após a queda do Império Romano, os povos bárbaros implantaram seu direito, que é considerado direito bárbaro, abandonando dessa forma o direito romano anteriormente estudado. É importante apontar que o direito bárbaro foi a base dos sistemas modernos de registro. Muito embora não houvesse uma unidade política nacional dentro do direito bárbaro, por conta das múltiplas ordens jurídicas existentes naquele local. E para entender um pouco mais, é preciso prestar um pouco atenção no mapa da Europa na época de 1600 d.C. Nesse período, podemos notar a França nesse lado e o Império Germânico ocupando toda essa vasta área. Ou seja, são vários países com diversas ordens jurídicas, distintas umas das outras. E o direito notarial ele se desenvolveu com o direito germânico vindo do norte para o sul e com o direito romano descoberto em Bolonha, indo do sul para o norte. Assim, vamos verificar a coexistência desses direitos, ou seja, dessa conjugação de direitos, no período de evolução do direito registral imobiliário. E podemos apontar que mesmo nesse período, tendo como direito básico direito bárbaro, na Baixa Idade Média houve a descoberta em Bolonha, na Itália, do Corpus Iuris Civilis, ou Corpus Juris Civilis, que era o Código Civil de Roma. Dessa forma, Bolonha passa a desenvolver ou a implantar o direito romano a partir desse ponto, subindo para o norte do continente. Essa implantação do direito romano ela é gradativa e se dá por força do interesse burguês em relação ao direito romano, porquanto o direito romano ele concentra o poder. E existia, por parte da burguesia, o interesse na concentração desse poder. Essa concentração em Bolonha se deu por força da autêntica Habitat, de 1158 d.C., que implantou uma série de privilégios para se poder estudar em Bolonha, onde foi dado início à Universidade de Bolonha, famosa por seus grandes feitos e pela concentração de estudantes até os dias de hoje. Portanto, passou-se a estudar e a implementar a transmissão ficta da propriedade, através de uma cláusula contratual, conforme vimos no direito romano, ou seja, a cláusula traditio. Assim, conforme apontado no mapa, o desenvolvimento do direito romano se dá do sul para o norte, por força dos estudos que a Universidade de Bolonha implementou. Já em relação ao desenvolvimento que houve no norte da Europa, tendo esse desenvolvimento se dado do norte para o sul, podemos citar alguns institutos que foram criados tanto pelo Império Germânico como pela França. Em relação ao Império Germânico, ele escolheu o Instituto de Média Publicidade. O mais conhecido desses institutos é o Netzament, que surge em 1284, passa a ser obrigatório após fevereiro de 1538, através de um decreto de Carlos V, e foi o primeiro instituto registrário que surge no norte da Europa. Esse instituto se trata de uma tradição simulada perante o juiz. Ele é originário do direito germânico, conhecido primeiramente na Bélgica, e atualmente ele é o penhor encontrado no Código Civil francês, nos artigos 2355 e seguintes. Já na França, também no norte da Europa, se desenvolve um instituto com ampla publicidade. Este instituto é conhecido como Appropriance e data do século XII. Portanto, foi logo após a criação do Netzament. Este instituto, Appropriance, dá origem ao sistema Torrens, que é bem conhecido no nosso país. Ele trata basicamente de um direito real de investidura, onde existe uma ampla publicidade do título que está sendo verificado, seguido posteriormente de uma investidura judicial. Portanto, havia necessariamente um juiz que passava a propriedade ou declarava a propriedade transmitida. Este instituto é do direito francês, inicialmente, e tem origem na Bretanha. Observe, portanto, que esses institutos surgem na mesma época, tanto na Bélgica, como na Bretanha, como também em Bolonha,
sendo desenvolvidos primeiramente nas regiões circundantes àquelas em que surgiram e divulgados dentro de seus países, ou até mesmo fora dos seus países, como no caso do Império Germânico, de forma a ganhar mais espaço. Posteriormente, no direito francês, temos os primeiros cartórios de registros implantados pelo Edito de Colbert de 1673. Esse edito também é conhecido de L'Impulsion de Savary, e ele procura combater a insegurança jurídica que existia no período em relação aos registros públicos. Esse registro passa a dar prioridade ao registro da hipoteca, que, no entanto, é facultativo, mas, se alguém levar a registro a hipoteca, passa a ter prioridade em relação a terceiros. Assim, embora o sistema hipotecário de títulos seja facultativo, essa lei estimula o desenvolvimento do comércio, que passa a utilizar esses títulos como forma de garantia. Após essa implementação, temos início ao justnaturalismo racionalista, que busca trazer maior racionalidade ao direito por meio da organização das leis e de maior controle do judiciário. Assim, podemos apontar primeiramente o surgimento na Bélgica do Instituto Natsement, que se desenvolve do norte para o sul do Império Germânico, alcançando também o norte, o extremo norte da França. Já a Bretanha tem o desenvolvimento do Instituto Appropriance, posteriormente a criação do Instituto na Bélgica, que também passa a ser desenvolvido e disseminado do norte para o sul da França. Lembrando que os incentivos de Bolonha e a descoberta do Código Civil Romano no século XII fazem com que essa parte da Europa, ou seja, o sul do Império Germânico, passe a desenvolver institutos ligados mais ao direito romano. Obviamente, essa mistura de ordens jurídicas traz uma série de incertezas e dificuldades na implementação jurídica registral nesses territórios, o que favorece ainda mais o justnaturalismo racionalista. E é importante frisar que esses institutos que acabamos de estudar visavam a proteção da propriedade. Entretanto, seu maior objetivo era a proteção do credor, salvo a tradício do direito romano, por isso a significante preocupação com a publicidade nos sistemas tanto francês como germânico. Dessa forma, seria possível uma agilidade na transferência de riquezas, bem como a segurança em relação à garantia dessa transferência.